E aí pessoal, tudo bem? Então pessoal, nesse período nós vamos ter que estar trabalhando dessa forma, né? Através de videoaulas, porque nós não podemos perder tempo, nós temos que continuar com o nosso conteúdo. Então vamos lá, ó. Hoje a gente vai ver, ó, potências com números inteiros. Então, quando é que a potência, quando é que o resultado dela vai ser positivo e quando é que vai ser negativo? Então vamos lá, ó. Se a base da potência for positiva, então o resultado sempre vai ser positivo. Essa é a primeira regra. Se a base for positiva, o resultado sempre vai ser positivo. Por exemplo, aqui, ó. Primeiramente, eu vou provar para vocês como essa regra é verdadeira. Nós temos aqui 9 positivo elevado ao quadrado. Como é que eu resolvo uma potência? O expoente, ele me diz quantas vezes eu vou repetir a base. No caso aqui, o expoente é o número 2 e a base é 9 positivo. Então, eu vou escrever essa base 2 vezes, como eu fiz aqui. E a operação utilizada vai ser o quê? Vai ser a multiplicação. Então, o que é que eu vou fazer agora? Vou fazer o jogo de sinal. Mais com mais vai dar mais. E agora eu multiplico normalmente. 9 vezes 9, 81. Então, vocês viram que o resultado aqui deu positivo. Vamos para outro exemplo? Se eu tiver uma base sendo 2 positivo e o expoente 4, como é que eu resolvo? O expoente vai me dizer quantas vezes eu vou repetir a base. Então, ó, se o expoente é 4, a minha base vai ser repetida 4 vezes, como eu fiz aqui, ó. E agora o que é que eu faço? Vou fazer o jogo de sinal. Mais com mais, mais. Mais com mais e mais com mais vai dar mais. E agora eu multiplico. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, e vezes 2, 16. Então, pessoal, com esses dois exemplos aqui, vocês viram que a base sendo positiva, o resultado dá positivo. E para que serve, pessoal, essa regra? Por que eu não posso fazer sempre assim? Você até pode sempre fazer isso que eu estou fazendo aqui, sem utilizar a regra. Mas aí sempre você vai ter que estar fazendo o jogo do sinal. Então a regra, ela facilita mais por quê? Porque você não vai precisar estar fazendo o jogo do sinal direto. Se você vê que a base é positiva, então ó, você já coloca no final o resultado positivo, pela regra. E aí só faz resolver 2 elevado a 4, 16. Por exemplo, aqui, ó, nessa aqui, nós temos a base sendo 2 e o expoente sendo 3. Não precisa eu fazer o jogo do sinal. Eu posso ir pela regra que eu já expliquei para vocês. A base positiva, o resultado vai dar positivo. Então, posso colocar logo o resultado positivo no final. E aí eu faço 2 elevado a 3, que é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então, a regra ela vai servir para isso. Para não precisar você estar fazendo sempre o jogo do sinal. Então, base positiva, sempre o resultado dá positivo. Agora, se a base for negativa, como é que vai funcionar? Se a base for negativa, vai depender do expoente. Se o expoente for par, o resultado vai dar positivo. Mas se o expoente for ímpar, o resultado vai dar negativo. Então vamos lá. Ó. Vamos por exemplo. Nós temos aqui ó, menos 4 elevado a 2. A base aqui é negativa e o expoente é par. Então o resultado vai ser positivo. Mas primeiramente eu vou novamente provar que essa regra é verdade. Então vamos lá. Ó. Eu tenho um expoente 2, então isso quer dizer que a minha base vai se repetir 2 vezes. Então vamos lá. Escrevi aqui a base 2 vezes, o que eu faço agora? Faço o jogo do sinal. Menos com menos vai dar mais. E 4 vezes 4, 16. Então, ó, deu positivo. Vamos para outro exemplo. Temos aqui menos 1 elevado a 4. O expoente é 4, então eu vou escrever minha base 4 vezes. Como eu fiz aqui novamente. Ó. E agora, o que é que eu vou fazer? Vou fazer o jogo do sinal. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos.
e menos com menos vai dar mais. E agora eu multiplico normalmente. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. Então, ó, nesses dois casos, vocês conseguem ver que se a base for negativa, mas se o expoente for par, o resultado vai dar positivo. Então, vocês podem sempre usar essa regra, para não precisar estar fazendo esse jogo do sinal aqui. Então, se você vê que a base é negativa, mas o expoente é par, então vocês podem logo colocar no final que o resultado é positivo, sem fazer o jogo do sinal. E aí depois resolve só a potência. 1 elevado a 4 vai dar 1. Agora, quando a base é negativa e o expoente é ímpar, aí o resultado vai ser negativo. Então, ó, recapitulando. Base positiva, o resultado sempre vai ser positivo. Agora, se a base for negativa, vai depender do expoente. Se ele for par, o resultado é positivo. Mas se ele for ímpar, o resultado vai ser negativo. Então agora eu vou provar para vocês essa regra, como ela é verdade. Ó, nós temos aqui, ó, menos 2 elevado ao cubo. Menos 2, ó, é uma base negativa e o expoente é ímpar. Mas primeiramente, provando isso daqui, como é que eu resolvo isso? O 3 é o expoente, ele indica quantas vezes eu vou repetir a base. No caso, 3 vezes. E agora o que eu faço? Faço o jogo do sinal. Menos com menos, mais. Mais com menos, dá menos. E resolvo a multiplicação. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, ó, se a base for negativa e o expoente ímpar, o resultado vai ser negativo. Então isso, pessoal, sempre vai acontecer. Então não precisa mais vocês ficarem fazendo o jogo do sinal. Quando vocês virem que a base é negativa e o expoente é ímpar, vocês podem colocar logo lá no final que o resultado vai ser negativo. E aí depois resolve só a potência 2 elevado a 3. Aqui, por exemplo, ó, nós temos menos 5 elevado ao cubo. Vai ser a mesma coisa. Se eu fosse resolver, eu escreveria 3 vezes, faria o jogo do sinal aqui. Mas como a base é negativa e o expoente é ímpar, eu já sei que o resultado vai ser negativo. Então eu coloco logo. E aí eu resolvo. 5 ao cubo vai ser 5 vezes 5, que dá 25, e vezes 5, que dá 125. Então, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, se vocês não conseguirem entender, vocês podem mandar para mim lá no WhatsApp, podem mandar um áudio, podem mandar uma foto, realmente podem aproveitar as ferramentas que nós temos para tirar quaisquer dúvidas que possam surgir, tá bom? Então, qualquer dúvida pode falar comigo no WhatsApp, dá certo. Mas só recapitulando aqui, se nós tivermos uma potência com base positiva, o resultado sempre vai ser positivo. Agora, se a base for negativa, depende do expoente. Se o expoente for par, o resultado é positivo. Mas se o expoente for ímpar, o resultado é negativo. Agora, pessoal, aqui é uma observação que eu quero que vocês prestem bem atenção, porque isso daqui vocês podem acabar errando em alguma questão. Por exemplo, quando eu tiver entre parênteses essa potência aqui, ó, menos 2 ao quadrado, o que está entre parênteses quer dizer que é a minha base. Quando eu não tiver parêntese, então quer dizer que a minha base é somente o número 2. Esse sinal aqui não faz parte. Nesse caso aqui, ó, por exemplo, o menos 2 está entre parênteses e está elevado ao quadrado. Isso quer dizer que a minha base é o menos 2 todinho. Tudo que está dentro do parêntese. Agora, nesse caso aqui, como não tem parêntese, então esse sinal aqui não faz parte da minha base. É somente o 2. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que essas duas coisas, pessoal, vai dar diferente. Ó. Deixa eu mostrar para vocês. Como a minha base aqui é o menos 2 e está ao quadrado, eu vou resolver ela sem utilizar a regra, para vocês verem por que essas duas coisas são diferentes. Ó, o expoente 2 vai me dizer que eu vou repetir a base 2 vezes. Menos 2
vezes menos 2. Agora eu faço o jogo do sinal. Menos com menos dá mais. 2 vezes 2 vai dar 4. Tá bom? Então, essa potência deu 4 positivo. Eu poderia ter usado a regra do sinal. Ó, a base negativa e o expoente par vai dar positivo. Agora, esse caso aqui é diferente. A minha base é somente o número 2. Esse sinal aqui, ó, não faz parte da base, porque não está entre parênteses. Quando não tiver entre parênteses, então isso quer dizer que somente esse número é a minha base. Então, o que eu vou fazer? Já que isso aqui não faz parte da base, eu vou simplesmente repetir. E agora eu resolvo essa potência, ó, 2 ao quadrado. Como é que vai ficar? Ó? 2 ao quadrado é 2 vezes 2. E agora vai ser o que? Repito o sinal negativo e resolvo. 2 vezes 2 dá 4. Então essas duas coisas aqui, ó, essas duas potências, elas são diferentes, tá bom? Vamos agora ver esse caso aqui, ó. Aqui eu tenho menos 2 elevado ao cubo, entre parênteses, e menos 2 elevado ao cubo, sem o parêntese. Nesse caso aqui, a minha base é quem? É tudo que está entre parênteses, ó. Essa potência aqui, ó, está servindo para tudo que está dentro do parêntese. Então, a minha base é o menos 2. Então, vamos lá resolver, ó. Vou resolver novamente sem utilizar a regra para vocês entenderem melhor. Menos 2 ao cubo. Eu vou escrever o menos 2 3 vezes. E agora, ó, menos com menos, mais com menos, menos. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, deu menos 8, essa potência aqui. Agora, esse caso aqui, como eu disse, já que não tem o parêntese, então quer dizer que esse sinal aqui, ó, não faz parte dessa potência. Então, a minha base aqui é somente o 2, porque o sinal não está entre parênteses como essa. Então, eu repito o sinal e agora eu resolvo a potência, ó. 2 ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2. Como é que vai ficar agora? Ó? Repito o sinal. E quanto é isso aqui? 2 vezes 2 vezes 2 vai ser 8. Então, ó, vocês viram que aqui deu menos 8. E nessa daqui, ó, também deu menos 8. Então, isso quer dizer que nesse caso aqui, essas duas potências são iguais. Por quê? Por conta do expoente. Ó. Aqui o expoente era ímpar. A base era negativa e o expoente era ímpar. Então, o resultado dava negativo. E aqui, o sinal não fazia parte da minha base. Então, ó, no final, a resposta deu negativa mesmo assim. E já aqui, pessoal, aqui nessa potência, na primeira que eu mostrei para vocês, a minha base era negativa, mas o expoente era par. Então, o resultado daria positivo. Já aqui, não. Aqui, ó, eu tenho o sinal fora da base. Então, no final, eu iria somente repetir esse sinal. Então, pessoal, prestem atenção quando não tiver o parêntese, e quando tiver. Prestem bem atenção nisso, porque são coisas diferentes.